Aí. Tá balançando muito ainda. Ele tá conectando. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar mais uma rede de cura. A nossa live semanal. Falando sobre um assunto muito importante que precisa ser tratado nesses dias. Seria ótimo se o André tirasse o áudio aqui do lado aqui. Como é que tá aí, André? E espero que você possa estar nos acompanhando aí. Se você quiser fazer aí alguma pergunta, vai ter alguns da nossa equipe aqui que vai estar dentro do nosso Instagram ou do YouTube. Se você entrar no YouTube agora com a Camenezes.oficial também, lá agora está sendo transmitido ao vivo, tá bom? Então, entra lá, vamos estar junto com a gente. Gente, vamos falar aqui agora essa manhã sobre o quê? Nós estamos falando sobre a comunidade Ele Clama. A gente está aqui há 20 anos. Então, qual é o assunto principal dessa live? Semanal. Nós estamos falando um pouco sobre o nosso programa terapêutico, sobre os temas que nós tratamos para superar o problema do uso abusivo de drogas. Essa semana nós tivemos um vídeo que viralizou nas redes sociais do Sérgio, o cabeção do Malhação, mostrando ali ele tentando agredir seu pai, pedindo dinheiro para poder usar drogas. Então, enfim, são assuntos como esse assim, que a gente vai tentar trazer, esclarecer, dar a nossa opinião como comunidade terapêutica, com a nossa experiência nesse assunto. Aqui comigo aqui está aqui uma galerona aqui, top, a turma que a gente mora junto. A gente mora na unidade de reintegração da comunidade Ele Clama. A gente mora todo mundo junto aqui, toda uma rede de cura, todo mundo se ajudando, mutualmente se ajudando, nesse processo de superação do uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, a turma está toda aqui. Vou fazer uma apresentação rápida aqui, tá? A galera aqui, quando cada um for falando também, cada um vai falando seu nome e vai trazendo aqui. Vocês conhecem já, né? O Salsicha está aqui do meu lado aqui, William, Rodriguinho, André, Rodrigo, o Paulista, o Barbino, o seu Antônio, o Varley, o Bruno, o Matheus, tá aqui nos bastidores também aqui o Júlio, o Billy, o Rafão lá de Manaus, enfim, o nosso baiano mais querido de Minas Gerais, o homem do o ciclo de fogo, pai. Então vamos lá então. Olha só. Nós vamos tratar o terceiro tema. Se você quiser assistir os temas anteriores a esse, que foi Saia da Negação, está com áudio, não ficou muito bom o áudio, depois não vou repetir ele melhor. E semana passada nós tratamos o tema impotência. Hoje nós vamos trabalhar a esperança. Gente, é um tema extremamente importante e vai falar sobre o segundo passo, né? Embora seja o terceiro tema que nós tratamos, mas hoje vai tratar o segundo passo. Os dois primeiros temas, eles cuidado, pessoal, cuidado aí com a mão na mesa por causa da câmera, para a gente não balançar a câmera. Os dois primeiros temas nós tratamos o primeiro passo. O segundo passo fala o seguinte: acredito que um poder superior a nós pode nos devolver a sanidade. Gente, isso aí é a maior esperança que a gente pode ter. Saber que Deus, a fé. Sabia que esperança é uma palavra bíblica? Primeiro, para começar, esperança é uma palavra bíblica, né? Tipo assim, a origem da palavra esperança, né? Que é diferente de expectativa, né? A expectativa é um projeto, é você ter a confiança que você pode alcançar a sanidade. A esperança é quando você canaliza essa confiança em Deus. Você não espera em você. Você não espera na força do seu braço. Você espera que Deus pode te dar devolver essa sanidade. Então isso é sensacional, porque isso vai envolver a fé, isso vai envolver muitas coisas interessantes, né? E então o passo é esse. A bem-aventurança, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará.
Então, assim, a primeira bem-aventurança que a gente estudou foi bem-aventurado o pobre de espírito. Quem que é o pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que assume que precisa de ajuda, né? Agora, bem-aventurado é o que chora. Como diz Rita Lee, né, na música dela, quem não chora, não mama. Não mama. Então, quem não chora, não mama. Então, a Bíblia fala, bem-aventurado é o que chora, porque só esse será consolado. Então tem muita gente reprimindo sentimentos. Tem muita gente que segurando, eu não choro, eu sou um homem. Eu não mostro os meus sentimentos, eu não mostro as minhas, eu não mostro as minhas fragilidades, eu sou a pessoa mais contida. Então, enfim, isso é besteira, sabe? O homem que chora é o homem que expressa suas emoções. A mulher que chora é a mulher que expressa suas emoções. Então, é muito importante. Olha essa frase lá do primeiro passo: quem reprime seus sentimentos congela suas emoções. Nós estamos falando aqui como nós lidamos com as nossas emoções. A dependência química, o uso abusivo de drogas é sintoma, gente. Nós tratamos a questão do uso abusivo de drogas de uma forma sintomática. Qual que é a causa? A causa, a grande maioria das vezes, é, que nem eu falei ontem num vídeo falando sobre o Sérgio, né? Já vou abrir aqui, depois nós vamos abrir um debate falando sobre o Sérgio, o Cabeção. Eu falei assim, cara, aquele momento que ele está ali naquela crise violenta ali de abstinência, querendo bater no pai dele, é triste ver aquilo ali. É muito triste, mas a causa daquilo ali é muito além da droga. Ali a relação familiar dele com o pai dele, com certeza é uma relação muito delicada. Ele tem características de ter uma família muito paternalista. Meu pai foi muito paternalista, né? Talvez alguns de vocês não teve pai, ou teve pai que fez além do que tinha que fazer, ou teve um pai que foi uma referência saudável. Mas aquilo ele clama. Eu já vi, teve uma vez que eu tinha um moço que estava internado com a gente. Eu até esqueci o nome dele. Ele era quase do meu tamanho. Você lembra dele? Um brancão que era quase do meu tamanho. Ou então ele é um pouco maior do que eu. O pai dele, lembra dele, Júlio? O pai dele e a mãe dele vinha trazendo ele de mão dada. Ele já tinha lá para seus... Você lembra disso, Antônio? Não sei se vocês lembram dele. Vinha trazendo ele de mão dada, assim, ó. Ele tinha quase 50 anos de idade. E ele explorava os pais dele demais. Eles eram dois velhinhos de cabecinha branca mesmo, que vinha trazendo eles para recuperar. Só para vocês terem uma noção do impacto da dependência química na vida dos dois, os dois morreram na mesma semana. Os dois pais morreram na mesma semana de desgosto. Eles tiveram tanta decepção. Aí a velhinha morreu, na mesma semana o marido dela morreu. E a grande tristeza da vida deles foi o filho deles, o uso de drogas. Mais uma coisa que eu sempre falei com eles: vocês são muito paternalistas. Vocês criaram uma cultura desde a infância e vocês não corrigiram isso ao longo dos anos. Então hoje ele tem uma relação abusiva com vocês. Então tem questões sociais, tem questões familiares, tem questões mentais, tem questões emocionais, psicológicas. Então, lidar com o problema da dependência química é uma coisa muito, muito séria mesmo. Então, eu quero deixar aqui o princípio 2 de hoje. Acredito que de todo coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem poder de me ajudar em minha recuperação. Gente, é provado cientificamente. Quem tem fé, a fé não costuma falhar, não. Quem tem fé, quem aposta na fé, né, numa crença. A gente aqui não está falando de uma religião. Nós estamos falando que a pessoa tem que acreditar em Deus. Aqui os alcoólatras anônimos, o NA trata até como poder superior, né? Justamente para não entrar na questão religiosa. A questão, você tem que ter fé, você tem que acreditar em alguma coisa maior do que você, mais forte do que você. Alguém que realmente sabe o que você precisa. Então,
Isso é muito importante. E só para finalizar a minha introdução, eu quero falar que esse tema é muito importante para mim, porque lá no começo do Ele Clama, há 20 anos atrás, a gente não tinha um programa terapêutico, a gente não tinha o material que nós temos hoje, que a gente utilizava. E eu perguntei assim para Deus no meu coração, o que eu posso usar, né? Nós tínhamos ali mais de 100 homens internados, o que eu posso usar para poder ter uma linha de pensamento que me ajudasse a lidar com a dependência química, alguma coisa que fosse terapêutica, gente. Só entendendo aqui um ponto, que na minha concepção, existem 2 tipos de cura, Salsicha. Uma cura que ela é física, por exemplo, você está com dor de cabeça, ou então você está com uma doença física, e eu faço uma oração por você e você é curado imediatamente. Vou colocar assim, na Bíblia vai tratar isso, essa doença física. A pessoa é cega, ela passa a ver. A pessoa é surda, a pessoa passa a escutar. Isso é uma palavra para cura. Isso aparece em Lucas 9. Mas tem uma outra palavra para cura, que é interessante, que é a palavra terapêutica. A palavra terapia aparece na Bíblia como essa cura que acontece de dentro para fora. Essa cura que começa no coração, essa cura que começa a gente lidando com os nossos traumas. Nós sabemos hoje, nós utilizamos o material do Augusto Cury. Semana que vem nós vamos estar no curso Augusto Cury em Campinas. É a cura terapêutica, é a cura de dentro para fora, é a cura sabendo lidar com as janelas killers, né? Com os registros mal feitos, os registros traumáticos, que geram um alto fluxo de pensamento, que vai levar a um comportamento compulsivo vicioso. Então a gente trabalha com essa cura, que vai lá na janela killer, que vai ressignificar aquela janela, que vai liberar perdão, que vai trazer uma nova construção, né, seu William? Tipo assim, sobre quem falou para mim que um dia aqui, que estava aqui, falou: pô, Cacau, o Free Mind é sensacional. Alguns de vocês falaram para mim um dia desse para trás, né? Acho que foi o Matheus, né? Matheus falou: não, o Free Mind é sensacional, assim, o tanto que o Free Mind me ajudou a gerenciar meus pensamentos, a não comprar todas as ideias que meus pensamentos produzem, né? A sentar ali no cantinho da horta ali, ó, ou então em algum lugar e falar assim: peraí, gente, peraí. Estou pensando nisso, mas de onde está vindo esse pensamento? Que janela killer que está aberta? Né? Tipo assim, ir lá e tratar aquele lugar. Então essa cura de dentro para fora, que vai lá no coração, nós chamamos ela de cura terapêutica, que vai processualmente. Então, em Romanos 5, no livro de Romanos 5, fala o seguinte, 5 fala, lá Paulo constrói um processo terapêutico. Se você pensar, olha só, presta atenção, vou deixar isso aqui gravado para as próximas gerações, para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre o processo terapêutico. Eu acho que Paulo, ele descreve em Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, o processo terapêutico, porque ele mesmo ele que passou por todos esses processos. Então ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, tenho paz com Deus. Ele vai trazer exatamente esse aspecto aqui. Ele vai falar o seguinte: tenho um poder superior que me deu acesso à sanidade. Ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, tenho paz com Deus. Eu não tinha paz com Deus. Essa paz com Deus é sanidade. Mas como é que eu alcancei essa paz com Deus? Por intermédio da justificação. Então, justificados, pois, mediante a fé, então eu fui perdoado. Eu me sinto hoje um homem renovado. E esse perdão, por intermédio de Jesus, por intermédio da minha fé, agora eu tenho paz com Deus. Olha que interessante. Agora eu tenho paz com Deus. Ele falou assim: e agora eu estou firme nessa graça. Agora eu me apego, eu estou firme nessa graça. Aí ele falou assim: mas eu não me glorio somente na esperança, porque o meu coração agora está cheio de esperança, né? Que é esperar com paciência. Aqui a sigla
do livro do Celebrando que a gente utiliza, ele fala o seguinte: esperar é estar aberto para a mudança, permitir um poder superior, ansiar por uma mudança e capacitar para mudar. É a sigla esperar, né? Estar aberto à mudança, permitir o poder superior, ansiar por mudança, capacitar para mudar, esperança. Então, tipo assim, legal, né, Fê? Fizeram uma sigla aqui. Então, Paulo ele fala assim: eu não estou feliz apenas por agora estar com meu coração cheio de esperança, ter alcançado uma sanidade, mas estou feliz também com as tribulações. Porque as tribulações, olha o que ele vai falar: eu estou cheio de esperança, mas pensar que eu vou superar o problema do uso abusivo de droga da noite para o dia, por causa de uma fé mística. Muitas vezes as pessoas têm uma fé equivocada, né? A pessoa fala assim: não, eu vou passar um óleo na cabeça, que nem tem aquele programa na rádio aí, né? Em nome de Jesus, 1, 2, 3, pum, vou apagar os registros da sua memória e você nunca mais. Um dia eu estava na rádio escutando, o camarada falou assim, chamou uma mulher dependente química e falou com ela assim: olha, você é dependente química? Sou. Escuta isso aqui, Rodrigo. Você é dependente química? Sou. Eu vou fazer uma oração para você, a oração de Manassés. Eu acho que não era uma coisa assim, né? Oração de Manassés. Aí eu vou orar para você em nome de Jesus, 1, 2, 3, e eu vou apagar os registros que você teve das drogas. Vou apagar tudo. Aí faz o nome de Jesus, 1, 2, 3 e BUM! Aí perguntou para a mulher assim: e aí? Quem é você? Ela falou assim: eu não sei, eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui? Ela fez, na rádio eu fiquei escutando, eu fiquei impressionado. Eu falei assim: espera aqui, e você, o que você está fazendo? Ela: não, estou aqui. Você já foi dependente química? Ela: não, nunca usei droga na minha vida, não. Eu falei: gente, que beleza. Acabou, não só isso, não. Tipo assim, pronto. Resolvi. Aí daqui a pouquinho, porque o André falou: acabou as comunidades terapêuticas. É o meu objetivo. Meu sonho é não precisar mais ter comunidade terapêutica. Acabou, gente, meu Deus do céu, o dia que não precisar mais de CAPS, AD, o dia que não precisar mais de comunidade terapêutica, o dia que não precisar mais de nenhum tipo de clínica, a gente superou o problema das drogas. Isso é a nossa esperança, socialmente falando, é a coisa mais terrível que tem. O sucesso de toda a ONG é acabar. O Júlio falou que agora que está falando do microfone aqui, o sucesso de toda a ONG é acabar. Acabou um problema social, o terceiro setor não precisa mais. Nossa, meu sonho. Aí chamou assim, ele ficou sabendo, o marido da mulher também estava lá. Ele falou assim: o marido da mulher está aqui, é dependente químico também? Sou dependente químico também. Então vem cá aqui. Aí eu falei: quantos filhos vocês têm? Não, nós temos 3, 4 filhos. Vocês dois são usuários de droga? São. Ela falou assim: não, eu não sou não, eu nem lembro mais. Aí ele falou assim: não, eu quero isso para mim também. Aí ele falou assim: bora fazer uma oração por você, em nome de Jesus, 1, 2, 3, vai apagar tudo, de uma hora para outra. Aí fez a oração pelo cara, em nome de Jesus, aí faz aquele, aí vem um som, né? Põe um DJ, põe uma música, em nome de Jesus, 1, 2, 3 e pá! Some tudo, velho, sumiu tudo. Aí o cara foi lá, aí acordou o cara e falou assim: e aí, você é usuário de droga? Aí o cara falou assim: não, nunca usei droga. Aí eu falo que esse cara perdeu uma grande oportunidade da vida. Ele falou assim: e essa aqui é essa mulher? Ele falou assim: não lembro dela também não. E aqueles meninos lá? Não, também não sei quem que é. Eu falei assim: cara, você apagou, pastor, agora você apagou mais que você tinha que apagar, agora você cuida deles. Eu falei: oh meu Deus do céu, meu velho, pelo amor de Deus, apagou foi tudo. Então não existe isso, gente, não existe isso. Tem pessoas que podem ter tido uma experiência com Deus e falam assim: eu tive uma experiência com Deus e isso me deu condição, me fortaleceu. Eu parei de usar droga imediatamente, mas o processo dessa cura, isso vai demandar alguns anos. Paulo ele fala: eu não me glorio só com a esperança, eu não estou aqui felizinho com isso, eu me glorio também com as tribulações. Porque a tribulação, gente, é quando Deus ele joga, é quando o ferreiro joga a espada no fogo, joga ela ali no ferro,
joga na água e olha, Rodriguinho. Tá afiado? Não tá? Vai no fogo de novo. Vai no ferro de novo. Vai na água, olha de novo. Não, tem que tratar mais um pouquinho aqui. Esse processo chama tribulação. Até que ela. Aí fala assim: ó, eu não estou feliz só com as tribulações, estou feliz também com. Não, eu não estou feliz só com a esperança. Estou feliz também com as tribulações, porque as tribulações estão me curando. Eu estou feliz com as tribulações, porque as tribulações vão produzir em mim a perseverança. Eu vou aprender a perseverar, que não é só esperar, é esperar com paciência, com perseverança, com insistência. Mateus, você está balançando. Gente, está balançando. Cuidado com a mesa aí. Então, é o André aqui no computador. Também. A culpa do André. E ele fala assim: não me glorie só também com a esperança, com a perseverança. Eu me glorie também com a perseverança, com a esperança que produz, que através das tribulações produz perseverança, e a perseverança que me leva a ter experiência. Porque a experiência, depois de uns anos lutando contra os seus problemas, buscando sanidade, você vai alcançando a experiência. Aí ele fala assim: e a experiência me leva ao quê? A alcançar a esperança que tanto quero. Então a esperança é um movimento cíclico. Então eu falei assim: mas quantos anos uma pessoa ela gasta para poder fazer esse circuito, São Antônio? De alcançar a sanidade através da fé, ter esperança, passar pelas tribulações, desenvolver perseverança, a experiência e a esperança. Gente, esse ciclo, posso falar de coração aqui, é a vida toda, mas assim, um ciclo desse aí, São Antônio, para a pessoa falar assim: vou conseguir ter sanidade, assim, tô bem, é de 3 a 5 anos. Assim, eu tô falando tipo assim, dentro de um tratamento. Depois disso, a pessoa continua pro resto da vida, sem dúvida. É o resto. Eu tenho 20 anos que eu abandonei o uso, 23, 24 anos agora que eu abandonei o uso abusivo de drogas. Mas eu tô até hoje num processo de tratamento. Todo dia eu quero que Deus mude alguma coisa em mim. Todo dia. É uma busca permanente. Aquele que diz, né, que está em pé, cuide-se para não cair. Então, eu acho que nós estamos permanentemente trabalhando em cima disso. Então, mas quando a gente vê uma pessoa nas redes sociais, né, postando: aqui galera, meu pai não está querendo me dar aqui R$1.000, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É muito triste ver uma pessoa em plena crise, sem perspectiva de assumir que está errado, né? O pai tentando uma internação compulsória, porque ali ele perdeu a esperança totalmente, então ele está tentando uma internação compulsória. Então, num ambiente totalmente sem esperança. Vocês, agora eu vou abrir aqui para a gente poder bater um papo aqui. Vocês já... o que vocês acham sobre aquela cena? Vocês assistiram essa cena? Ele abre o Instagram dele e fala assim: aqui pessoal, que absurdo, meu pai não quer me dar R$1.000 para eu poder usar cocaína. Eu dei um teco aqui, estou muito doido. E se ele não me der, ele pega um pedaço de pau e vai atrás do pai dele na cadeia. Eu vou matar ele agora. Então, tipo assim, e muitos matam. Acontece a situação, pode até matar por uma questão da crise de abstinência, aquele negócio todo. Então eu queria abrir um pouquinho aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Sérgio e também falar: Sérgio, olha, se você faz um story para mim, que eu vou mandar uma mensagem pro Sérgio aqui. Que eu vou fazer assim: ô Sérgio, presta atenção. Se você quiser ajuda da comunidade terapêutica Licama, da minha ajuda pessoal, trabalho com isso há 20 anos, a gente não vai te internar compulsoriamente. Eu quero te convencer que existe como você superar o problema do uso abusivo de drogas. Então, eu quero me convidar para ir na sua casa, aonde for que você estiver no Brasil. Eu vou na sua casa para a gente bater um papo,
para eu te contar da minha experiência e como nós podemos juntos superar o problema do uso abusivo de drogas. Tenha esperança, Sérgio, e eu posso te ajudar. Conte comigo, tá bom? Um grande abraço. Então, nós estamos falando aqui sobre essa questão. Então, eu falei no meu vídeo ontem, eu sou muito otimista. Porque nós não estamos aqui hoje para meter o pau no Sérgio. Pelo contrário, nós estamos aqui para falar para ele assim, cara, é possível superar esse problema. O que você está vivendo é uma cena muito triste. É uma cena muito triste. E nós estamos querendo falar para você que é possível superar. Você só tem que sair da nação. Só tem que se abrir para o tratamento. Né? Alguns de vocês aqui, demorou muito tempo para poder falar assim, para pedir pinico. Tipo assim, para falar assim, cara, eu preciso de ajuda. Algum de vocês aqui teve uma resistência muito grande? Ou todos vocês, não, eu preciso de ajuda mesmo? Teve algum de vocês, teve uma experiência de falar assim, não vou, não preciso, eu tô bem, eu vou conseguir sozinho. Teve algum de vocês, teve alguma... Vamos abrir aqui agora, pergunta, e aí? Sim ou não? Sim. Não, então, quem pode falar aí? Eu digo assim, sabe, Cacá, você falou de um ciclo aí, né, de 3 a 5 anos. Então, na minha vida aconteceu um ciclo killer, vamos dizer, eu vou colocar assim, sabe? No uso, no abuso. Essa é nova, hein? Um ciclo killer. No abuso de drogas, sabe? E aí, era aquela... A esperança, ela foi minada, porque eu trabalhava, aí eu pegava o dinheiro e gastava o dinheiro todo. Dava, às vezes, nada em casa, às vezes pouco em casa. E aí, parava e falava assim, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Tentava de novo. E não conseguia. Mas sempre levantava... Isso foi antes, né? Antes do tratamento. De conhecer. Né? Isso bem antes. E agora, por último, né, das últimas vezes... Lembra a primeira vez que a gente conheceu nós dois? Lembro, foi lá na casa da Soninha. Foi na casa da Soninha, não foi? Que nós fomos lá em casa buscar um DVD pra você, aí você falou, como é que tá? Na primeira vez foi na churrascaria, né? Foi. Aí nós começamos a conversar. Foi. Naquela época você estava fazendo uso de drogas? Na época da churrascaria eu era líder dos jovens da igreja. Aí depois, passou mais ou menos quase um ano. Fica mais próximo do microfone. Passou quase um ano depois, aí você foi na casa da minha sogra. No parque, fica quieto, Rodrigo. Eu fui na casa, aí você foi na casa da minha sogra pra buscar um DVD. Aí nessa época eu tinha recaído. Aí você me perguntou como que eu tava, eu falei, eu recaí. Você falou, não parece não. Eu falei, mas eu recaí. Mal sabia você que sua sogra, sua esposa, todo mundo já tinha me falado da sua situação. Já tinha? Tinha, claro. E eu não fui lá buscar DVD. Não? Não, fui lá pra falar com você. É muitos anos de engano, então? Não engano não. Não engano não. É porque você achava que eles não estavam vendo. Ah, tá. Só que a família inteira já tá vendo. Entendi. Entendeu? Tipo assim, a gente pensa que os familiares não estão percebendo, mas tá todo mundo percebendo. Mas percebe, né? Exatamente. E aí tipo assim, aí eles já estavam preocupadíssimos com você. Sim. E eu fui lá para fazer, em vez de uma internação compulsória, fazer uma internação de convencimento. Sim. A ideia ali era fazer um processo de convencimento, que eu acho que é uma maneira boa. Porque, gente, internação compulsória, sinceramente, você pegar uma pessoa que não quer tratar, compulsoriamente levar ela... Não vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Assim, eu acho que tem coisas que vai piorar. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso depois. Mas aí, Rodrigo, você aceitou, né? Tipo Aceitei, assim. Claro. Depois eu fui. Minha família não queria que eu fosse, porque não conhecia a doença. Hoje eles conhecem até um pouco mais. E hoje eles querem que eu fique. E hoje eles querem que eu fique, sabe? Mas enfim, só dando continuidade ao que eu estava falando, eu tenho o ciclo da esperança, eu fiz o ciclo killer, né? Porque aonde eu sempre tentava, até um dia eu entregar e falar assim, eu não consigo. E eu não tinha esperança mais, de tanto tentar com as minhas próprias mãos, sem pedir ajuda, eu perdi a esperança, a ponto de eu falar, eu nunca vou conseguir viver sem isso. Porque nada que eu fazia dava certo. Eu ia pra igreja, orava, um absurdo, aquele trem todo, e na hora que o dinheiro vinha, a recaída. A ponto, né, daquela vez eu ir e começar a experimentar. Aí, quando você disse, né, sobre esse ciclo da esperança, a gente, realmente, para quem estiver escutando, é de muito crédito esse
esse programa terapêutico. Se você for se entregando e dar os passos verdadeiramente, a esperança ela é renovada. E você começa a almejar melhora na sua vida. Mas é uma entrega com muita honestidade para que essa esperança seja renovada. E isso não tem medida, isso é bom demais. Alguém mais tem uma expectativa de não querer inicialmente o tratamento, negar e lutar e até você se abrir? Ou não? Alguém quer falar, Rodrigo? Olá, galera, beleza? Então, eu me deparei com uma situação em 2014, assim, bem traumática para mim, né? Quando eu dei depressão profunda e, a princípio, eu não queria tratar, não queria me expor a esse processo realmente de curar as minhas emoções, de colocar para fora os meus traumas, né? E cada vez que eu negava meu problema, aquele problema ele só aumentava, né? E gerou muita desesperança em mim, né? Porque eu falei, cara, como é que eu vou lidar com tudo isso, né? Eu estava totalmente sem esperança, sem perspectiva de vida. Eu não conseguia ver nada além, nada à frente, né? Meu futuro à frente. Legal. Perdi minha capacidade neural mesmo, de criatividade, de raciocínio. E quando eu realmente abri mão do meu orgulho, abri mão realmente, né, eu queria que Deus me curasse instantaneamente, né, acreditando que Deus só podia curar dessa forma, através de milagre, de uma experiência assim, milagrosa. Eu abri mão disso, eu acreditei, eu comecei a acreditar que Deus realmente ele nos cura de maneira processual, terapêutica. E eu me entreguei a um processo, né, com psicólogos, psiquiatras, e a esperança ela começou a brotar em mim, quando eu realmente decidi abrir mão, né, do meu orgulho. E eu vi que no período realmente, como o Kaká falou, de 2 a 3 anos, a minha mente ela começou a mudar, né? A esperança começou a brotar. As tribulações que eu fui passando ao longo do processo foi me dando paciência, né? Cada dia era um dia novo de superação, até que minha criatividade foi voltando, né? O prazer de viver foi voltando. E eu sou muito grato a isso. Também, né? A ciência também te ajudou muito. Isso, eu não acreditava o diagnóstico da sua doença, né? Isso mesmo, porque eu não acreditava que a ciência poderia me curar, né? Que as medicações, os médicos poderiam me ajudar nesse processo, né? Meus amigos, inclusive, né? Poderiam me ajudar. Né? Toda essa rede de apoio que eu tive, né? Foi muito importante para mim. E realmente eu sou muito grato a isso. O nosso podcast aqui tem um nome muito, muito importante, que é Redes de Cura. E uma das coisas que eu queria falar sobre isso, queria incentivar também você que está passando por algum problema de falta de esperança. Tem um livro do Dr. Kurt Thompson, né? Chama Conexões para a Vida. E ele vai falar... aqui, deixa eu mostrar aqui. Vou deixar ele aqui. Eu queria só ler rapidinho antes de Kaká mostrar. Onde que é o livro aqui? Fala de novo o nome do livro. Conexões para a Vida. Conexões para a Vida. Do Dr. Kurt Thompson. Dr. Kurt Thompson. Kurt Thompson. Não pronunciar muito bem inglês, igual o nosso professor de inglês aqui, não. Na verdade, ele tá falando tudo isso para tirar onda, para poder falar que ele é professor de inglês. Eu queria falar sobre o Connect for Life, tá? Galera, assim, esse processo de cura, ele realmente, eu acredito muito nisso, né, cara? A gente ouve histórias de pessoas semanalmente lá na comunidade, pessoas que estão realmente encarando seu problema de frente, seus traumas, suas dificuldades, né? E a gente tem visto eles sendo curados gradativamente, a esperança realmente brotando nos corações delas. A gente tem ouvido muitas histórias lá e a gente tem visto esse processo acontecer. O Dr. Campos fala assim, quando uma pessoa conta a sua história e é realmente ouvida e compreendida, né, tanto ela como o ouvinte sofrem mudanças reais, né, acontece algo incrível na mente, né, no circuito cerebral. Ele tem um senso maior de conexão emocional e relacional, sente diminuir a ansiedade, aumentar o interesse e a compaixão pelos sofrimentos alheios. Legal. A neurociência chama essa linguagem de integração intensificada. Então, eu acredito muito nesse tipo de cura, né? Onde quando você conta, você destrava os seus sentimentos, as suas emoções, você realmente se torna uma pessoa fraca e coloca para fora o que você está sentindo, você confia numa outra pessoa, você coloca, né? Conta para ela o que você está sentindo, isso gera uma conexão, gera uma cura, né, realmente. Quando você é ouvido, você fala dos seus problemas, né, algo incrível acontece. Então, eu queria indicar esse livro aqui, deixar aqui, quem quiser ver.
Conexões para a Vida. Isso. E é isso, queria incentivar todos vocês a procurar nessa cura realmente. Porque de nada vale nós termos muitos recursos, né? A gente vê, por exemplo, o caso do... Como é que ele chama mesmo, cara? Do Sérgio, o Cabeção. Sérgio, eu assisti, na época eu era fã demais dele, assim, na novela, na Malhação, assim, cara. E a gente vê, né, uma pessoa muito descontraída, muito talentosa, né? E por conta, né, da dependência química, né, por conta de com certeza de situações que não foram tratadas ali, chegou um ponto dele desencadear nesse quadro que a gente viu aí. Uhum. E aí nós precisamos realmente tratar esses problemas, né? A gente vê o Anderson Nunes, por exemplo, algumas outras pessoas que já têm falado abertamente sobre os seus problemas de depressão. Padre Fábio de Mello. É importantíssimo ele falar tão abertamente, né? É tão confortante para uma pessoa assim, saber que uma pessoa como o Padre Fábio de Mello, né? Eu falo abertamente que eu tive problema com as drogas, eu estou até hoje no processo de superação, 20 anos, 25, 30, 40, é uma vida, né, superando o problema, a doença, o pior doente é aquele que nega a sua doença, é uma pessoa que nega o câncer, que nega que tem um problema de saúde mental, que nega que tem um problema de saúde física. Isso não a gente tem que entender que todos nós estamos completamente vulneráveis e temos assim chances enormes. A ciência, as pesquisas falam que a cada 2 pessoas no mundo, uma sofrerá de problema de saúde mental nos próximos 10 anos. Nós estamos falando de uma doença quase que global. Então acho que as pessoas vão ter que abrir isso. E muitas vezes, Igor, muito bem colocado a sua parte, o que leva a pessoa a não falar? A reputação, o medo, o preconceito. Isso aí é vagabundo. Que nem muitas vezes, muitas pessoas assistiram o menino, né, o Sérgio. Isso aí é um vagabundo, isso aí é um criminoso, isso aí é um bandido, isso aí tem que ser preso. Muitas vezes, o olhar da sociedade hipócrita, muitas vezes, é falar que aquela pessoa, ela é uma pessoa, ali, ela está em plena abstinência do uso da cocaína. Então, ali não é ela. Ali é o que ela se tornou por causa dos vários problemas que ela foi absorvendo ao longo da sua vida. Nós, né, ouvimos muitos jovens, homens, né, e até quase... O André está falando assim, gente, existe a nossa equipe de terapêutica, né, nós estamos dentro da comunidade do Clama, nós estamos tratando hoje, mais de 50 homens estão internados com a gente, e tem uma equipe que semanalmente, né, trabalha junto com essa turma. O André está falando de uma experiência que teve no tratamento, né? Ontem, e foi muito interessante que ontem o que nós mais ouvimos foi pessoas falando dos seus pais, da sua mãe, e eles mesmos foram conseguindo identificar, poxa, a causa que mais me levou às drogas, igual um caso que eu ouvi perca da mãe, o outro, a perca que ele teve da mãe, e o pai muito duro. Não estou falando que é o caso de todos, né? Uhum. E a gente ouvindo, aconselhando eles, e foi muito interessante que eu tive uma experiência comigo mesmo, né? Quem, né, eu não me conhece, eu chamo André, vou fazer 42 anos, né, esse ano. E... É 52, não? Não, quase. Não, porque parece... 52 é só bengala. Eu sou na bengalinha já. E assim, a minha mãe me criou sozinho. E eu fui conhecer o meu pai quando eu tive 20 anos de idade. Mas foi um conhecer mesmo. A gente não ficou 5 minutos conversando. E depois disso, ano passado que... eu estava num momento meu e por causa do meu filho, criando meu filho, eu tive uma crise mesmo, que eu falei assim, não, eu tenho que conhecer meu pai e organizar algumas coisas com meu pai para não refletir nas coisas com meu filho. E aí eu chamo a janela killer. E eu fui procurar o meu pai, mas não consegui sentar com ele, só pelo telefone. E aí a gente ficou, foi ano passado, aí a gente conversou mais depois de uns 3 meses de novo.
E ontem ele me chamou no telefone. Ontem, depois dessa conversa toda com os meninos, faltava acho que uma meia hora para começar a nossa reunião à noite. E aí ele falou: meu filho, por que você sumiu? E é interessante que eu chamei de pai, né? Chamei de pai mesmo, assim, ó, naturalzão. Ô pai, eu sei que sumiu, que você arrumou. Ele falou assim: não, meu filho, eu perdi minha agenda, telefone, que tal. Eu falei: bacana. Ele foi contar um pouco da vida dele. E aí eu mandei uma foto minha e do meu filho. Falei: o seu neto aí. Né? Não, que menino bonito e tal. E foi e me ligou: quero te pedir uma coisa. Eu falei: tranquilo, pede aí. Ele falou assim: eu quero que você tire esse brinco do seu ouvido. Eu falei: nossa, meu Deus do céu. Eu falei assim: que loucura, né? Por quê? Aí ele falou assim, aí eu falei: mas você sabe o significado disso pra mim? E ele não ouviu, sabe? É muito interessante, ele não quis ouvir. Eu falei assim: mas por que você quer que eu tiro? E aí ele foi e falou assim: porque essa não é a imagem que eu transmito de você pras pessoas. Eu falei: puxa vida, pai. Mas no fundo a gente não se conhece. Exatamente. Problemão, hein? Olha só que loucura. E, tipo assim, e depois de um tempo sem falar com você, ele se importar com a sua estética, né? Isso. Não, o que mais me chamou a atenção, tipo assim, ele não me conhece mesmo. A gente conversou em 41 anos, 5 minutos. Uau. E ele preocupou com o seu brinco. E tipo assim, e a imagem... Isso, e é muito interessante que eu fiquei olhando isso e falei assim: meu Deus, cara, esse homem não me conhece. E ele tá falando que tá vendendo a minha imagem sem me conhecer. Então qual é essa imagem que ele tá vendendo? E aí eu me coloquei no lugar dele na hora. Eu fiquei meio bravo, na verdade. Fiquei meio bravo na hora. Meu Deus do céu. E aí eu falei assim: não, você não tem o direito de me pedir algo sem me conhecer. Exatamente. Concordo, sem me conhecer. Concordo. E nisso foi muito bom, quando a gente fala do poder superior, sabe? É muito lindo isso. Porque ontem, depois disso, eu fiquei olhando pra Deus, sabe? Como uma paternidade. E eu falei: pai, obrigado, porque hoje eu tenho aprendido a parte de você, o que o seu amor tem feito no meu coração e se revelado a mim como um pai. É incrível, porque você não me conhece só por fora, me conhece por dentro. E sim, eu fiquei muito feliz, até comentei na hora do culto, acabei com o culto do Jorge ontem, eu falei demais, né? Porque eu fiquei muito contente de ter ele me mostrando o significado de pai, assim. E eu falei: pai, oh Deus, obrigado, porque você é maior do que todas as coisas e você tem se revelado ao meu coração. E assim, no fundo do coração, gente, não fiquei chateado. Eu fiquei só muito triste em relação a ele. Falei assim: gente, por que o ser humano vai viver você fica nessa condição? Pai, quando vai falar com ele, ele vai dar mais ênfase a seu brinco do que toda a superação, tudo que você está se tornado, o pai maravilhoso que você é. E no fundo, Cacá, no fundo, o grande problema do meu envolvimento com as drogas foi muito relacionado com a questão da paternidade. Com certeza. Né? Se for olhar e contar minha história para vocês vão ver: nossa, você teve um BO muito grande em relação a essa questão. E como hoje eu tenho superado isso... Você tá batendo na mesa. E como eu tenho superado isso? É confiando mesmo em Deus, nessa questão da esperança de dia a dia. Como o Copestino falou, a gente sair desse estado, né, de uso abusivo das drogas e pedir ajuda é muito difícil mesmo. E sozinho nós não conseguimos mesmo. E eu achei muito legal isso aí. E é falando, né, André? Tipo assim, é abrindo, né? É conversando que a gente vai conseguindo superar. Olha só, vamos pegar aqui um ponto aqui, ó. Esperar é estar aberto para mudança. O Então vamos lá. Uma das formas de sair da negação, entender que nós somos impotentes perante o uso de drogas, é estar aberto à mudança, né? Olha só, ao longo da vida vamos continuar a ter dores, provações, nas quais não somos capazes de mudar, mas com a ajuda de Deus podemos abrir para permitir que essas circunstâncias e situações
mudem para melhor. Então, o que nós estamos falando aqui hoje é que esperar é abrir para mudança. Gente, o Igor colocou muito bem aqui, né, que o ato de falar, terapeuticamente falando, é um destravar das emoções. Você libera as suas emoções. O Rodriguinho é um cara mais contido, né, Rodrigo? Você, tipo assim, você fala pouco, né, tipo assim. Mas como foi para você, tipo assim, o início desse destravar das suas emoções? Hoje você já está com a gente numa comunidade terapêutica já faz um tempo já. Como é que foi? Você já é uma pessoa mais fechada, mais silenciosa, que tem o seu processo bem administrado no seu coração hoje. Mas como é que foi para você, assim, falar, abrir, pedir ajuda, começar assim, estar aberto para a mudança? Na verdade, o processo de ver mesmo e ter essa aceitação foi desde 2017, que eu faço uma semelhança muito com aquela cena daquela novela da Grazi Massafera, que ela se olha no espelho e tem um susto, Verdades Secretas, que ela tem um susto e consegue identificar o tanto que ela perdeu, o tanto que ela está diferente da própria pessoa que ela é. Como é que é a cena? Ela está perante um espelho? Isso, ela passa em frente a uma loja, aí ela tem um espelho muito grande, aí ela olha para o espelho e começa a chorar e desesperada porque ela se vê. Interessante. E eu vi num determinado momento da minha vida e que eu estava assim fisicamente bem destruído, interiormente bem destruído mesmo, mas mesmo assim eu não estava tendo uma aceitação, sabe? Estava falando que eu conseguiria por mim mesmo e tal. Aí chegou um momento que eu falei, não, realmente virou essa chave, sabe? Que foi relacionada a essa... E nessa época sua família estava tentando te ajudar? Sim, minha família estava me falando como que eu estava, eu não estava acreditando, estava sendo totalmente assim, não, eu consigo, isso aí é algo que eu consigo parar e tal. Aí eu cheguei a ter uma aceitação breve, né, de falar, não, vamos lá, vamos tentar. Eu iniciei a tentativa no CAPS-AD, o uso de medicamentos em casa e tal, mas isso aí, mesmo assim, eu estava tentando por mim mesmo, comigo mesmo. Aí chegou um determinado momento que eles falaram, não dá mais. Eu falei, realmente não dá. Aí eu procurei a ajuda de você, né? Foi em 2017. E, como você falou, é um processo ao longo da vida, né? Exatamente. Nesse processo ao longo da vida... 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Já são 6 anos já, né, Rodrigo? 6 anos de luta. De luta. Mas o que é interessante nesse período, que eu consegui identificar muitas coisas, sabe? A partir de mim mesmo, a partir desse processo que da dependência. Você conhece muito mais de você. Com certeza. E uma coisa que eu achei interessante tratando de esperança é que eu tinha uma questão de fatalizar muito meus erros, sabe? Então, quando eu errava, recaía, falava, cara, não dá mais. Então, já afundava. E já você tinha uma autocobrança, sim, né? Tipo assim. Pesava bastante por ter essa questão do olhar, né? Que a sociedade tem, né, sobre o dependente químico, ela realmente fataliza a dependência química no ser humano. Ela fala assim que não tem como mais, aí o indivíduo já vai acumulando. Fataliza, demoniza, marginaliza, né? É muito difícil. É bem complicado mesmo. Bem complicado. E a partir disso eu comecei a gerar mais esperança, sabe? Eu até mesmo lembro, nessa retomada para cá, eu falei com você que, cara, dessa vez eu vim com um propósito diferente, que é realmente não abandonar essa esperança, sabe? Porque no longo do caminho, a gente vai ter dificuldades, vamos ter conflitos, né? Como eu tenho tido e tal, mas eu tô conseguindo, a partir do esforço meu e do coletivo e principalmente da ajuda de Deus para conseguir vencer essas coisas. Muito bom, muito bom. E é isso que você falou, né, Rodrigo? Tipo assim, a gente tem que ter um encontro com nós mesmos, né? Tipo assim, tem que olhar e falar, cara, eu tenho me tornado cada dia uma pessoa pior, sozinho, buscando na força do meu braço, buscando sem
uma ajuda, né? E uma coisa que é muito interessante, você falou, eu quero tratar isso aqui agora, presta atenção, vamos tentar sistematizar isso aqui. Você tentou o tratamento por várias vias, vamos pensar assim. E uma das formas que as pessoas têm hoje, é muito comum hoje falar sobre internação compulsória, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso aqui. O próprio pai do Sérgio, do Cabeção, a alternativa que ele vê no filho naquela situação é o quê? Vamos fazer uma internação compulsória. Mas olha só, olha a equação, Rodrigo, presta atenção no que eu vou construir. A dependência química, uma comunidade terapêutica, por exemplo, nós estamos na comunidade terapêutica aqui, na comunidade Ele Clama. Nós tentamos lidar com a complexidade da questão do uso abusivo de drogas na complexidade que ela é. Então, por exemplo, nós entendemos, por exemplo, que, vamos pegar a questão da inteligência multifocal do Augusto Cury, né? Vamos fazer um storyzinho sobre isso aqui, ó. Registra isso aqui para mim, olha, presta atenção. Na inteligência multifocal, nós entendemos que é feito os registros, o registro, ele vem para o coração, para a memória. Esse registro, ele pode ser bom ou ruim, ele pode ser grande ou pequeno. Nós chamamos os registros ruins de janela killer. E esses registros, que na inteligência multifocal vai falar o quê? São registros involuntários. Não são registros voluntários. Então o André colocou muito bem aqui. Eu registrei tudo. Inclusive a relação com o pai dele foi registrada involuntariamente e foi um problema ao longo da sua vida. Então, esses registros, quando eles são janelas killers, são coisas que estão registradas no nosso coração desde a infância. Esses registros, essas janelas, elas vão produzir o quê? Os pensamentos. Então imagina um registro fruto de um trauma, de uma relação não bem resolvida com os pais, ou um abuso, ou uma perda, enfim. Agora está no coração dessa pessoa, está na memória dela e agora está produzindo pensamentos. Esses pensamentos que estão sendo produzidos são pensamentos perturbadores, pensamentos ruins, que vai gerar um comportamento compulsivo, que vai gerar um comportamento. Então, quando a gente vai tratar a dependência química, se essa pessoa ela começou a usar droga aqui na ponta, por causa do excesso da síndrome do pensamento acelerado, um descontrole psicológico que vem de problemas profundos, emocionais, que está no campo do coração, das emoções, porque ela viveu situações na sua infância, na sua adolescência, que o traumatizou. Tratar com a dependência química é lidar com toda essa complexidade. Quando você pega e faz uma internação compulsória, vou pegar aqui o negócio do Rodrigo aqui, ó, a pessoa daqui, ó. Quando eu pego e faço uma internação compulsória, eu estou pegando essa pessoa, levando para dentro de uma comunidade, uma clínica. Mas, nesse momento, eu estou tratando apenas do uso compulsivo. Eu estou tirando ela o quê? Da cena do uso. Então eu interrompo e gero uma abstinência imediatamente para essa pessoa de droga, mas ela vai ser dopada e muitas vezes assim receber uma sobrecarga de medicação para suportar vir para esse lugar. Essa pessoa estava correndo risco de vida, essa pessoa estava num momento muito delicado? Sim. Então, pode ter algumas justificativas que justifiquem uma internação compulsória? Pode ser que sim. Eu falo se essa pessoa tiver realmente o risco de vida mesmo, entendeu? Mas o fato é, se essa pessoa, quando ela acordar, ela não se abrir para gerenciar seus pensamentos, tratar suas emoções, entende uma coisa? Ela vai sair e esse problema vai continuar. Por isso que a internação voluntária, a última coisa que a pessoa faz é entrar em abstinência e entrar dentro num lugar onde tem muros para ajudar ela a lidar com a sua compulsividade. Primeira coisa que a pessoa faz é abrir o coração dela, fazer, eu preciso de ajuda. Ela reconhece que ela precisa. E esse é o primeiro passo, velho. Ela entende sua impotência,
ela começa a abrir e abrir seus pensamentos, fazer as conexões com outras pessoas, como o Igor colocou muito bem, e entender que precisa entrar num processo de abstinência. Lógico, hoje aqui no Ele Clama, com a redução de danos, a gente tem um laudo psiquiátrico, se a pessoa precisar de medicamento para ajudar ela na abstinência, tem a questão do cigarro, tem a questão para ajudar a pessoa a diminuir o seu sofrimento em relação à abstinência. Mas o fato é, ela vai entrar um certo tipo de abstinência do uso daquela substância que ela mais utiliza. Então, a comunidade terapêutica, a gente tenta tratar um pouco de tudo. Então, pode falar aí, Rodrigo. O ciclo da esperança. Porque toda vez que ela dava abstinência, que vinha essa janela killer, ela usava de novo. Sim. E se ela procura ajuda, aí ela começa, toda vez que vier um impulso, que vier a janela killer, que vier o impulso dela vai ser pedir ajuda. Aí começa a mudança. Ela não tem mais um impulso de usar de novo, mas um impulso de pedir ajuda. Aí começa o ciclo da esperança. Ó, entendeu o que o Rodrigo falou? Aproxima do microfone de novo, Rodrigo. Enfim, nós temos, né, vem a janela killer, a janela traumática. Tem um ciclo. Vamos pegar aqui, um ciclo da compulsividade, do uso abusivo. Então, por exemplo, a pessoa viveu uma situação. O Rodrigo falou da janela killer, aí nós temos um fenômeno daqui, das nossas estruturas cognitivas, talvez o perfume que você sente, a rua que você passa, talvez a música que você escuta, as pessoas, talvez, por exemplo, quer ver uma coisa que acontece muito comigo? Minha mãe, 90% dos meus problemas foi com minha mãe, a gente brigava muito. Então, até hoje, tem coisas que minha mãe fala, que quando ela fala, já vai na minha janela killer, né? Já desencadeia, eu já fico nervoso. Minha mãe é a única pessoa no mundo que consegue me tirar assim do sério em menos de segundo. E foi a pessoa que mais me ajudou a superar o problema das drogas. Foi a pessoa que pegou na minha mão e me ajudou. Mas as janelas do passado, elas ficaram, né? Tipo assim. Então, quando a pessoa tem uma janela killer e aí ela cai naquele pensamento, naquele lugar aonde já tem um trauma, ela vai gerar o quê? Pensamentos, e esse pensamento vai gerar o uso. Então esse aqui é o ciclo do uso. Agora o Rodrigo está falando de um ciclo virtuoso. Sim. Que é o ciclo da esperança. Como é que ele funcionaria? Sim, quando vier a janela killer, que é a janela traumática, que te impulsiona para o uso, se ele pediu ajuda, foi para uma internação voluntária, ele interrompe. Quando vier o impulso para usar de novo, gerado pela janela killer, ele pede ajuda. O impulso é pedir ajuda de novo. Então, uma das maneiras de quebrar esse ciclo vicioso, esse ciclo de uso, é pedir ajuda. Porque o impulso de pedir ajuda, ele vai experimentar que isso é bom, ele vai pedir ajuda e ele vai experimentar que isso é bom. Ele vai contemplar o benefício do pedido de ajuda. Aí, toda vez que vem uma janela killer, ele vai começar a reescrever, pedir ajuda, a reeditar as janelas. Então, tipo assim, a pessoa tem a experiência aqui, tem um gatilho, tá com pensamento, tá com sentimento, é o uso. A pessoa vai. E isso é muito individual, né? Ela sai, né? Pro cantinho dela, vai lá. Né? Você quer falar? Eu tive uma experiência numa comunidade involuntária recentemente e eu fui lá voluntário. Então, eu acho que a minha ótica de estar lá voluntário deu até para eu identificar um pouco como que funciona na mente da pessoa que vai involuntariamente. E muitos não tinham aceitação que tinha um problema, falavam, não, eu tô aqui porque minha família quis me colocar, não tem problema com a substância, não faziam nada para para continuar, né, esse ciclo assim que você está listando aí. Então a pessoa só estava lá mesmo para cumprir aquele tempo. Durante cada dia eu ouvia, nossa, falta 3 meses. Cada manhã a pessoa acordava pensando no tanto que faltava para ela sair. Exatamente, tipo uma prisão, uma prisão mesmo. E muitos dos profissionais lá, eu cheguei a conversar com um, que era o psicanalista lá, e eu falei, cara, por ser uma comunidade voluntária, e eles não querem estar... Né? Involuntária, compulsória. Eles não querem estar aqui. Como que você vê a efetividade do seu trabalho aqui dentro? Ele, tipo, abaixou a cabeça e falou, cara... É bem triste, mas eu tento fazer a minha parte, porque realmente, para você que trabalha há muito tempo, e você sabe que para aqueles que já querem, o índice de recuperandos já é baixo, imagina para aqueles que não querem estar.
Entende? No meu ponto de vista, Rodrigo, assim, é mais um trauma. É isso, correto. É mais uma janela que você vai ter que administrar. Vai ser. Nossa, eu fico imaginando como que seria essa janela. Pega o microfone. Eu fico imaginando como seriam essas janelas na mente deles. Vamos supor que se o pai ou a mãe, né, o familiar, leva esse cara para essa internação e ele vai, essa janela que é muito agressiva, tem também a falta de profissionalismo, né, dos que estão lá, porque geralmente eles aproveitam alunos, aproveitam, né, ali internos para fazer segurança, essas coisas, e eles estão também cheios de trauma, então a gente traumatizada, lidando com gente traumatizado, então o processo é agressivo o tempo todo, e você não consegue limpar o coração não, você fala assim, por que eles me julgaram aqui, não me amam mais, acham que eu sou um incompetente, que eu não vou conseguir, nem conversaram comigo, e esse veneno vai, desintoxicar disso depois é muito difícil. E se não fosse o perdão, de eu olhar assim para eles e falar assim, eu perdoo e amo, e não deixar, toda vez que vem é perdão, toda vez que vem algo tentando ativar a janela aqui, eu libero um perdão. Não, eu sabendo que o uso da substância, ele é sintomático. Ele é sintomático. Então, ele é sintoma de pensamentos e de janelas killers, né, de traumas. Então, se você vai internar uma pessoa produzindo um novo trauma, eu acho que isso é um desserviço. Você está andando para trás. Embora eu vou afirmar aqui uma coisa aqui. Se essa pessoa está correndo risco de vida e ela precisa de uma intervenção, eu acho que é cabível pensar em parar essa pessoa. Se eu tiver que um dia tiver que fazer uma intervenção numa pessoa, eu faria essa intervenção imediatamente. Mas quando ela abrisse o olho, ou então quando ela sentasse numa cama, eu seria a primeira pessoa na frente e assim, você sabe por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós te amamos. Estaria o pai, a mãe, todo mundo. Só, entende uma coisa? Você estava correndo risco de vida. Se você quiser sair por aquela porta e ir embora agora, você pode ir. Mas entende uma coisa? Nós estamos aqui para te amar, para te ajudar. Você está fora de controle. Nós estamos te parando para te ajudar. Então, tipo assim, isso é amor. Entende? Então, assim, eu acho que tem que, a partir do momento que a pessoa acordar, criar o que o Will colocou muito bem, criar uma conexão com essa pessoa imediatamente. Não dá para deixar ela lá processando, porque ela vai estar em abstinência da droga, mas o veneno do coração vai estar vazando assim, no balde. Então, é ou não é? Uma sangria desatada. Então, a tendência dessa pessoa piorar e piorar muito é muito grande. Então, existem casos de internações compulsórias funcionar positivamente? Eu acredito que sim. Eu acho que deve existir resultados, bons resultados, que são poucos, mas eu acho que esses resultados deve ser que eles vieram por competência daqueles que abordaram. Porque se, por exemplo, Cacá, tem uma pessoa que está num processo muito difícil, a gente vai fazer uma internação compulsória com ela. Poxa, cara, vocês já tentaram antes fazer uma internação por convencimento? Qual é o grau de diálogo? Quais são as estratégias? Porque muita gente já vai para a compulsória. Não quer nem conversar, né? Não tem diálogo e tudo mais. Vocês já tentaram várias coisas? Já? Beleza. Então, agora vamos pensar. Essa pessoa está correndo risco de vida? Que a família, ela precisa sair da posição de moralismo, sabe? De moralista. E entender que esse indivíduo, esse parente, ele tem um problema diferente do deles. Né? Que existem problemas financeiros, aliás, isso é um problema de saúde, já é mais do que comprovado, né? É um problema de saúde. A família precisa de ter essa abordagem, né? Porque eu lembro no início, né, que falava que isso não era coisa de homem, que lá em casa não tinha isso, e que dessa série de moralismo assim que vai traumatizando cada vez mais. Ela vai. E você me lembrou de uma coisa também, por exemplo, o pai e a mãe, eles também não sabem também lidar de uma forma um pouco mais dura com aquela pessoa. Sim. Por exemplo, não vou te dar dinheiro para usar droga.
Tipo assim, alguns comportamentos, por exemplo, no Brasil é o único país do mundo que o filho fica na casa do pai e da mãe depois de 18 anos. Né? Tipo assim, os pais, eles não conseguem também, como é que eu posso falar? Não conseguem romper com esse paternalismo, porque não é só o filho que depende da droga, não. O pai depende do filho, o filho depende do pai, a dependência também ela é emocional. Sim. Eu sei que é muito forte a questão do pai e do filho, é uma coisa sagrada, né? Mas muitas vezes os pais querem ser Deus da vida dos filhos. Eu lembro que eu estava tratando uma pessoa, um cara muito compulsivo no uso de droga, chegou a ficar preso várias vezes, e eu cuidei desse cara por 20 anos. Eu lembro que eu conversei com a mãe dele e falei com ela assim: você é egoísta. Ela falou: por quê? Eu falei: você não ama. E eu falei assim: você não ama seu filho. Ela falou: Cacá, você está errado. Eu falei: posso te provar? Ela falou assim: pode. Eu falei: por que você não corrige ele? Por que você não tem um papo aberto com ele sobre o problema? Você fala um monte de coisa para mim, você já falou isso para ele? Ela falou: não falo. Eu falei: por que você não fala? Eu falei: porque você tem medo de ficar chateado com você. Você tem medo dele ficar chateado com você. Você quer tratá-lo, você quer ajudar ele, mas você não quer enfrentar ele. Você não quer dizer não para ele. Eu fico imaginando você no supermercado, ele rolando no chão querendo chocolate e você dando chocolate para ele. Desde aquele momento, o vínculo de dependência ele já começa a ser estabelecido. Não falar não colocar limite. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Isso é um ciclo vicioso que vai desencadear numa relação doentia em que a mãe passa a se tornar codependente. E muitas vezes a mãe e o pai estabelecem essa relação porque eles querem ser Deus na vida do filho. Pensa nisso. Na verdade, a pessoa ela quer representar algo para o filho que ela não é. Aí ela tem que sair da negação. Entender que não é Deus e que precisa, né, de primeiro assumir uma posição de embate, de diálogo, de conversa, de assumir, que nem o Rodrigo falou, sair de uma posição moralista. Por que ele usa droga? Ele está errado. Não necessariamente. Não necessariamente. Talvez ele desencadeou ou ele buscou, né, a forma de lidar com seus conflitos, a falta de diálogo com o pai, com a mãe, com a esposa, né, tipo assim, foi o uso da substância. E você faz o quê? Você compra roupa no shopping, você come muito, você desencadeia sua compulsividade aonde? Agora, porque a pessoa, ela desencadeou aquilo na droga, ela é marginal, ela é o errado, ela é a ovelha negra da família? Normalmente é. Ela é o problema. O problema não é a minha falta de diálogo com meu filho, com a minha filha. O problema não é uma cultura, por exemplo, tem pais, tem mães que ensinam seus filhos. Eu estava conversando com um primo meu essa semana, tipo assim, nós estamos, aquela cultura daquela família, nós estamos sempre certo, né? Nossa opinião é muito rígida, não temos diálogo, está todo mundo errado, o mundo está todo, mas a nossa família, então tipo assim, cria-se uma cultura de orgulho, uma estrutura de soberba, né? A soberba é aquele que quer mostrar a sua força do alto. E quando vem, porque vem o problema para todo mundo, joga na droga. Ou então naquele filho, naquele parente que é o problema. Eu lembro muito bem, tipo assim, tem muitos casos do Ele Clama, do cara recuperar, voltar para casa, e a mulher e assumir sua posição de volta de pai, de marido, e a mulher depois falar assim: eu preferia eu ser bêbado. Por quê? Quando estava bêbado, quando estava muito doido, pelo menos eu que mandava aqui em casa. Agora que se recuperou, tá querendo de novo aqui cantar de galo, né? Tem disso, cara.
Já aconteceu e já escutei mulher falando pra mim, Cacá, na época ele era bêbado, eu preferia. Falou comigo, eu falei, você tá me zoando. Uma vez eu entrei na casa de uma mulher, a mulher tava tacando com toda a televisão, um jarro. Eu entrei na casa assim, porque o cara me ligou, vim pra cá agora, Cacá, ela tá louca aqui. Porque ele tinha tomado uma decisão lá de fazer uma situação que ela não concordava, uma coisa assim corriqueira da vida. E eu cheguei na casa dela, ela falou assim, eu preferia ele usando crack. Eu olhei pra cara dela e falei assim, eu lembro do dia que você me procurou, não fala isso não. Olha quanto trabalho que a gente teve para recuperar seu marido. Seu marido agora está trabalhando, ele está morando com você, é uma pessoa que está aí do seu lado, e agora você tá falando que você preferia ver ele naquela situação. É muito triste. Não fala isso não. Eu fiquei muito chateado com essa mulher naquele dia. Eu falei assim, olha, estou muito chateado com você, porque você não pode fazer isso. Não despreza toda a superação que seu marido teve, não, porque ele tomou uma decisão fora daquilo que você queria que ele tomasse. Então, pessoal, esperança é permitir o poder superior, permitir as coisas acontecerem. E esse permitir não é da noite para o dia, é um processo. Esse permitir é uma coisa que acontece a médio e longo prazo. Esperança é ansiar por mudança, é ter um desejo de mudar, de ser uma pessoa diferente, de construir uma história nova, longe das drogas, longe dos traumas. Ter esperança é capacitar para mudar, é entender que a dependência química é uma doença incurável, progressiva, e que leva à morte se não tratar. É a mesma coisa, o câncer, se não tratar, morre. O HIV, se não tratar, morre. A Covid-19, se não tratar, morre. Diabetes, se não tratar, morre. Mas se tratar, Cacá, se tratar, vence. É incurável? É incurável. É igual a diabetes, é incurável. É um problema que você vai ter que saber lidar pro resto da sua vida. Ah, Cacá, mas Deus cura. Deus cura, mas Deus cura o que é incurável. Aí é um milagre. E eu acredito em milagre. Eu sou um milagre. Então, uma pessoa fala, Cacá, mas Deus cura. Então, exatamente isso. Deus, ele é tão poderoso que ele cura o incurável. É isso que nós temos que entender. Mas aquela doença não deixou de ser incurável. Quantos leprosos Jesus curou enquanto ele estava naqueles 3 anos de grandes milagres? Ele curou muitos leprosos, mas quantos leprosos morreu de lepra porque não foi curado por Jesus? Vários. Jesus curou? Curou. Jesus cura. Pode haver curas extremamente profundas e rápidas? Sim. Mas isso é um milagre. Isso é um milagre. A cura terapêutica é um milagre? É um milagre. A pessoa que acredita no seu poder superior, ela se capacita, ela entende como Deus cura. E ela é curada por Deus através da forma como Deus tem curado. Isso é um milagre? É um milagre. É um milagre. Olha, falei, Barbinho. A gente tem ido realmente lá na comunidade terapêutica semanalmente, a gente tem visto pessoas que realmente estão se entregando a esse processo terapêutico de cura. E eu acredito que essa cura, né, ela vem na medida que a pessoa ela tem se imergido, se exposto a esse processo. Tem pessoas que elas não têm se entregado a esse processo de cura, enquanto outras realmente estão se entregando totalmente a esse processo, entendeu? Acredito que eu achei sensacional o Matheus falando semana passada aqui com a gente, né? Tipo assim, falou assim, a questão da capacitação, né? Ele falou assim, cara, eu não conhecia o Free Mind. Eu nunca tinha ouvido falar do Free Mind. O Free Mind é uma capacitação para a saúde psicológica absurda. Absurda. Que se você não conhece o Free Mind, conheça essa ferramenta do Augusto Cury, que é um programa terapêutico que ele desenvolveu de 12 ferramentas para você saber lidar com os seus traumas e com os seus pensamentos indesejados.
Entendeu? Tipo assim, higienização dos pensamentos. O evangelho, ele é poderoso para te ensinar a perdoar. Agora, não é só uma questão de crença. Você tem que saber como é que o evangelho funciona também. Deus, ele criou um ecossistema como sua mente funciona, que é a inteligência multifocal. Buscar entender como você funciona. Quando aquele homem, aquele samaritano desceu do cavalo, viu o homem na beira do caminho, ele pegou o vinho, simbolizando o sangue, e o óleo. Ali ele pegou os mesmos elementos que o sacerdote pegava para curar o leproso, lá no Antigo Testamento. Então, a gente tem que entender que cada elemento do Evangelho também, ele tem, enquanto o sangue de Jesus, ele é capaz de perdoar, de lavar as feridas, de lavar os traumas mais profundos, o óleo simbolizando o Espírito é o que vai trazer cura àquela ferida, que vai cicatrizar aquela ferida. Eu acredito também nessas ferramentas, né? Como o Free Mind, que vai trabalhar também relacionado à culpa, né? A pessoa, ela tá nesse processo de aceitar o tratamento, só que vão vir pensamentos, né, do passado, coisas que realmente vão trazer para ela. Exatamente. Pensamentos de culpa, de falta de esperança, de desvalor. Ela vai se sentir um pouco desvalorizada, né? A autoestima dela, ela vai estar um pouco para baixo, e as ferramentas vão ajudar ela a lidar com isso. Exato. O sangue perdoou, e agora ela vai precisar lidar, né, com a culpa, né? Que é uma questão também que atrapalha muito a pessoa de prosseguir, desenvolver. A culpa, inclusive em Levíticos vai falar que o cordeiro é para lavar o pecado. Escuta isso aqui, Rodrigo. Mas a cordeira é para eliminar a culpa. Tinha que sacrificar um cordeiro pelo pecado e uma cordeira para a culpa. Entendendo que a cordeira que gera cordeirinhos. Então, se a gente for trabalhar aqui na questão do Free Mind, da inteligência multifocal, o registro, ele é feito no coração, que é a memória. E essa janela killer, ela produz pensamentos. Então, muitas vezes, a culpa é a janela killer, que vai produzir os pensamentos, que vai gerar o quê? O comportamento. Então, muitas vezes, o pecado está no campo do comportamento e do pensamento. Eliminou o pecado, mas não eliminou o que está produzindo o pecado. Entendeu? Isso é interessante. Então, a capacitação, entender como funciona o processo de cura, como o evangelho é aplicado, a espiritualidade, como ela é importante no processo de superação da questão do uso abusivo de drogas, como as técnicas da psicologia, da filosofia, da psiquiatria, as medicações, quando elas são bem administradas, bem dosadas, como elas ajudam. Na verdade, o ato de estar em um ambiente, né, com muros, né, em abstinência da droga, né, a importância de estar numa comunidade, sendo mutuamente ajudado, passando por um processo de cooperação. Falando para o outro, o que você acha? Será que eu faço isso? Não, acho melhor você não fazer isso, não. Pedindo a opinião do outro. É melhor dois do que um, né? Então, pessoal, obrigado aí. Mais um Rede de Cura. Muito bom, valeu demais. Foi muito, muito bom mesmo. Fica aqui registrado. Compartilhe com as pessoas. Compartilhe com as pessoas. Compartilhe com as pessoas que você vê que precisa de entender um pouco mais sobre dependência química. E eu quero falar aqui para você aqui, a comunidade Ele Clama tem avançado muito em muitos aspectos. Nós estamos fazendo uma grande campanha. Se você está recebendo no seu Instagram ou no seu WhatsApp alguma mensagem nossa aqui, com a Camenista te pedindo aí uma ajuda, nós estamos agora fazendo uma captação de recurso para poder conseguir construir a nossa sede. Nós estamos construindo uma sede para as mulheres e nós estamos finalizando, nós estamos pagando, nós ganhamos uma oferta, a gente deu uma entrada aqui onde nós estamos aqui agora, nossa unidade de reintegração, e a gente falta pagar uma parte do valor do imóvel que a gente comprou. Então nós estamos fazendo uma campanha, construindo um sonho. Então está chegando para você aí uma mensagem,
pedindo ajuda mesmo. Muitas pessoas nos pediram ajuda ao longo de 20 anos, agora nós estamos pedindo a sua ajuda. Nos ajude aí a construir esse sonho, que é sair do aluguel, diminuir os nossos custos e ter assim a condição de acolher mais pessoas e de estar aí dando continuidade à história dessa comunidade que existe há 20 anos. Então, não deixe de nos ajudar, não deixe de nos ajudar. Nós estamos mandando para você no inbox aí do seu Instagram, no seu WhatsApp, nós estamos mandando para vocês. Contribui lá com 50, 75, 100 reais por mês, faça sua contribuição, seja um parceiro permanente nosso, todo mês, ajude a gente a manter esse trabalho. Todo dia nossa van agora quebrou, é pneu, né, seu Antônio? É porta da van que tem que consertar, é comida todo dia, é luz, é água, é aluguel, é tudo que a gente precisa. É uma família com mais de 100 pessoas. Nós temos unidade de tratamento, 2 de acolhimento, tanto masculino quanto feminino. Tem mulheres, crianças acolhidas. Nós temos unidade de reintegração, projetos de prevenção. A Visão Ele Clama é um guarda-chuva bem amplo, tem CTs, tem trabalho de acolhimento, de tratamento, de reintegração e de prevenção ao uso abusivo de drogas. Então, esteja junto com a gente, nos ajude. Tá bom? Pessoal, Rafinha, beleza aí? Um abraço para todo mundo. Valeu, tamo junto. Quinta-feira que vem, 8, 8h30, nós estamos aqui. Entra aqui no Instagram, entra aqui pelo... Pega meu Instagram ali, por favor. Pega meu Instagram aí, por favor. Deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem aqui. Passa para mim, por favor, aí. Barbino, pega para mim, por favor. Tem uma pergunta aqui, cara. Eu vou... Fala a pergunta que eu respondo aqui. Vou agora. Na prática, ter esperança em Deus. Na prática, ter esperança em Deus é você, na prática, ter esperança em Deus é você não ter esperança na força do seu braço. É quando você desiste de confiar apenas em você e você passa a confiar em Deus. É não buscar a autoajuda, é buscar a ajuda do alto. Isso é ter esperança em Deus. Muito bom. E eu queria falar aqui, ó, já que estamos no finalzinho, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que tem, né, que sente, que através dessa conversa se sente atraído. Primeiro, que você já está cansado de ir por essa vibe, e outra, existe algo dentro de você que clama por mudança. Então entre em contato com a gente, né, Cacá? Exatamente. Pede uma visita da gente, nós estamos aí. Pode entrar em contato pelo Instagram da comunidade Ele Clama. Pode ir lá, talvez tenha alguma pergunta aqui. Pode entrar em contato com a gente através da comunidade Ele Clama. Pede lá, a gente tem internações, tem internado muitas pessoas, tem acolhimento tanto para homens quanto para mulher. Então não deixe de entrar lá e conversar com a gente. Conheço, sou fã do Cacá e do trabalho que ele faz com as pessoas. Obrigado aí, Ruth, obrigado. Vamos estar junto nessa luta aí, tá bom? Um grande abraço. Passou muita gente boa aqui, muita gente, graças a Deus. Graças a Deus. Muita gente assistiu aqui, passou um pouquinho aqui pelo nosso trabalho. Um grande beijo para todo mundo. Um beijo, Thaís. Um beijo, Thales. Um beijão, galera. Valeu. Até quinta-feira que vem. Um grande abraço para todo mundo. Um beijão para todo mundo aí. Valeu.